Está no ar o Boletim Guará e nós começamos esta edição já mostrando de cara as imagens da cidade de São Luís na manhã desta terça-feira, 5 de maio. Avenida dos Franceses, Vila Palmeira. Trânsito um tanto que intenso, bem intenso, mas uma barreira da SMTT, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, fazia com que as pessoas reduzissem a velocidade. No entanto, os agentes não estavam parando ninguém. Aí, Avenida dos Franceses, na altura já do elevado Alceu Nazaré. Agora estamos na Avenida Getúlio Vargas, Monte Castelo, ali já nas proximidades da Caixa Econômica Federal. A avenida um dos lados da avenida foi dividido ao meio. Cones estavam separando uma parte da avenida para que as pessoas que estavam indo à Caixa Econômica Federal fazer o saque do auxílio emergencial ficassem à vontade. Apenas metade da pista estava liberada para o trânsito. Muita gente logo cedo, 7 horas da manhã, na porta dessa agência. Agora nós vemos imagem da Rua da Paz, no centro de São Luís. De acordo com o decreto, está proibido estacionar no centro, mas nós vemos carros estacionados nas proximidades de uma agência bancária. Agora, as proximidades da agência da Caixa Econômica Federal na Praça João Lisboa, no centro de São Luís. Novamente fila, pessoas à espera do saque para o auxílio emergencial ali na Caixa Econômica da Praça João Lisboa. E quem queria seguir em frente pela Rua do Egito não pôde, teve que fazer o retorno e seguir novamente ali pela Magalhães de Almeida ou indo pela Rua de Santana, como é o caso das imagens que nós vemos agora, onde uma viatura da Polícia Militar fazia rondas pelo centro da capital, justamente no sentido de ver quem é que estava transitando pelo centro da cidade, se estava ali a serviço ou não, e já pegando a Rua São João também. Chegamos, enfim, à Ponte do São Francisco. Logo antes de entrar na Ponte do São Francisco, os carros precisavam passar pelos cones, uma barreira da SMTT que não parou veículo algum. Isso bem na entrada da Ponte do São Francisco, no sentido de quem ia do centro para o bairro do São Francisco. Nós aceleramos a imagem, atravessando a Ponte do São Francisco nesse momento, para chegar, enfim, à outra margem da ponte, já do outro lado, dentro do bairro do São Francisco, para que vocês possam perceber que a barreira também existia do outro lado da Ponte do São Francisco. Nós vemos agora, olha só, a barreira bem aí do outro lado da Ponte do São Francisco, e nesse ponto exato aí, de um lado fica uma agência bancária, de um banco privado, do outro lado uma agência da Caixa Econômica Federal. Muito intenso o trânsito por ali e muitos agentes de trânsito, inclusive com um carro guincho, para quem passasse por ali desprevenido. Olá, boa tarde. Terça-feira, 5 de maio de 2020, um dia diferente na ilha de São Luís, ao menos é para ser assim, né? A circulação normal e natural de pessoas pelas cidades de São Luís, São José de Ribamar, Paços do Lumiar e Raposa está proibida. Somente quem tiver um motivo muito importante e justificável pode sair de casa sem sofrer qualquer tipo de retaliação, qualquer tipo de sanção. As imagens que mostramos no início do programa fazem parte da ação conjunta entre Estado e Prefeitura de São Luís, no sentido de intensificar as medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. As ações de fiscalização do trânsito, transporte urbano, mercados e feiras, comércio não essencial, entre outros, foram definidas em decreto municipal baixado na manhã de ontem, seguindo o decreto estadual que trata do lockdown, determinando mais rigor no funcionamento dos serviços públicos, comércio e outras atividades não essenciais nos próximos 10 dias a contar de hoje na ilha de São Luís. Vamos a mais imagens, temos mais imagens agora, pode colocar para mim na tela? Via Expressa, vemos imagens de pessoas transitando tanto a pé ou querendo passar em veículo, mas policiais fazendo barreira por lá, justamente para, primeiramente, educar as pessoas no sentido de respeitar o decreto que determinou o lockdown. Temos outras imagens, aí a Avenida Carlos Cunha, novamente vemos barreira na avenida, onde os veículos estavam tendo que
reduzir a velocidade e passar por essa barreira. A Avenida Daniel de Latouche, no bairro do Ipaze, outra avenida muito movimentada da capital São Luís, também a presença de barreiras sendo controladas por agentes da SMTT. A Avenida Colares Moreira, já no acesso à ponte da bandeira, ponte do São Francisco, que nós mostramos agora há pouco, vemos outras imagens aí, agentes de trânsito controlando também o trânsito naquela região. E agora o acesso à Avenida Litorânea. 2 faixas fechadas, apenas uma liberada, e mesmo assim essa faixa estava liberada para que os carros que estivessem passando por ali parassem e as pessoas que estavam ocupando esse veículo informassem o que iam fazer pela Avenida Litorânea. Caso não fosse residente naquela região ou algo essencial, iam ter que retornar. Agora a Avenida Quarto Centenário, a entrada de quem vem do bairro da Alemanha e para a Avenida Quarto Centenário. A avenida bloqueada também por policiais militares que estavam organizando e educando as pessoas para que respeitem o decreto do lockdown aqui em São Luís. Está essa mesma cena na região metropolitana toda, a ilha de São Luís toda, São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. Hoje, o trabalho que a gente percebeu dos policiais e dos agentes de trânsito foi mais no sentido de educar as pessoas. Muitas pessoas acharam que a coisa estava muito normal, não estavam parando tantos veículos. Os ônibus estavam com um volume considerável de pessoas. A frota reduziu, mas as pessoas estavam saindo muito, os ônibus estavam vindo cheios. Mas hoje, isso eu até comentei com colegas na redação, hoje e amanhã eu acredito que seja no sentido de educar as pessoas para que respeitem o decreto do lockdown. Acredito que depois de amanhã, aí sim, devam apertar ainda mais a fiscalização e quem não estiver obedecendo o que diz o decreto vai ter que responder na forma da lei. Vamos agora atualizar o quadro de casos da Covid-19 aqui no Maranhão. Segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde, são 303 novos casos positivos de Covid-19 no Maranhão. Vamos ver os números gerais, apenas os números gerais. São 4.530 casos confirmados, 2.428 pessoas em isolamento domiciliar, 1.115 pessoas recuperadas. Esse é um dado muito importante e muito positivo. 271 óbitos, 483 pessoas internadas em enfermaria, 233 internadas em UTI, são 8.825 casos suspeitos e 5.188 casos descartados. Pelos números, a gente percebe que os testes estão avançando bastante, a gente está conseguindo ver a possibilidade de casos descartados aumentar, também em casos confirmados, mas as pessoas estão se recuperando bem, já ultrapassa a margem de 1.000 casos recuperados aqui no estado do Maranhão. E diante de tudo isso, a gente precisa acreditar que essa situação vai passar. E é nesse sentido que eu peço para você, fique em casa, porque voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse nosso canal no YouTube. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do mundo você confere no portalguará.com. Olha, pessoal, a Equatorial Maranhão me pediu para dar uma boa notícia para você que faz parte da tarifa social baixa renda. Com a medida provisória 950 de 2020 do governo federal, quem tem tarifa social terá desconto de 100% na tarifa de energia elétrica. Isso mesmo, 100% de desconto na tarifa. Ah, então minha conta vai vir zerada? Não, o desconto é apenas para o consumo. Os impostos, parcelamentos, caso tenha, e outras taxas continuam sendo cobradas, mas já é uma grande ajuda. Agora atenção, esse desconto de 100% é apenas para os primeiros 220 kW consumidos no mês. Se passar desse limite, você paga a tarifa normal. Vou dar um exemplo.
Se seu consumo veio 250, você vai pagar apenas os 30 quilowatts que passaram de 220. Esse benefício vale apenas para faturas emitidas entre 1º de abril e 30 de junho. Você tem NIS, Bolsa Família, BPC ou RANE e não faz parte da tarifa social? Acesse equatorialenergia.com.br ou ligue na Central 116 para saber como participar. Conte com a energia da Equatorial Maranhão. Dando continuidade com a entrevista que fizemos com o governador Flávio Dino, hoje vamos ouvir o que ele fala a respeito dos leitos de UTI que o Maranhão tem atualmente. Ele também fala sobre uma possível exclusão do Maranhão na divisão de aparelhos respiradores enviados pelo governo federal aos estados. Setores da política maranhense, às vezes por desinformação, às vezes por má-fé mesmo, têm feito uma imensa confusão com isto. E nós temos adotado uma atitude muito transparente. Há setores da política, por exemplo, que pegam o dinheiro que foi repassado aos municípios e dizem que o dinheiro está comigo. Não está. É preciso ter seriedade. Lamentavelmente, há pessoas pensando em eleição, voto, demagogia, mentira. A mesma coisa acontece em relação aos leitos. O que houve, efetivamente, foi que leitos existentes, leitos do governo do estado, foram credenciados no SUS, que é uma obrigação, na verdade. Quando a gente abre um leito, o Sistema Único de Saúde tem que reconhecer esse leito como existente, para que ele possa exatamente ser financiado pelo Sistema Único de Saúde. Há, de muitos anos, um represamento nisso. Então, o que houve agora, e eu agradeço, foi o credenciamento de leitos já existentes na rede estadual. Leitos novos que o governo federal se comprometeu seriam 20 leitos entregues ao governo do estado. Efetivamente, nós recebemos 20 kits para montagem de leitos de UTI, porém chegaram incompletos, ou seja, os kits vieram com a falta de equipamentos fundamentais, entre os quais o famoso respirador. Então, é claro que nós agradecemos. Sabemos que a nossa rede hoje caminha para ter 1.000 leitos, entre leitos clínicos e leitos de UTI. A nossa meta é muito rapidamente chegar a 1.000 leitos na rede estadual. Agora, 20 ajuda? Claro que ajuda, mas pelo menos que venham completos. E é isso que nós estamos reivindicando do Ministério da Saúde. Amanhã nós vamos voltar com mais uma parte da entrevista. Com o avanço do coronavírus e a quase paralisação das atividades comerciais, muitas empresas buscam estratégias para manter seus negócios. As empresas ligadas à publicidade são algumas das mais afetadas. E pensando numa forma de se preparar para a retomada das atividades, um grupo de empresários do ramo de comunicação visual se uniu na campanha A Força de 1000 Outdoors. Esse é o nosso desafio. Logo após a liberação dos negócios, com certeza nós temos fé em Deus que os negócios vão voltar, teremos as nossas vidas no nosso dia a dia, os shoppings irão abrir, as igrejas irão funcionar. Então, com essa esperança, com essa expectativa, com essa fé, é que nós nos preparamos a campanha, preparamos as placas, preparamos o estoque de papel, de tinta, para esperar você, para solicitar um orçamento dessas 6 empresas, para que possamos lhe atender. Diga-se de passagem que todas elas têm sim uma logística excelente, uma dinâmica excelente, uma dinâmica de pega seu trabalho, 72 horas no máximo está lhe entregando os resultados, através de portfólio, através de e-mail, através de WhatsApp. Então, são empresas que já estão na área da tecnologia, que usam todos os recursos tecnológicos para favorecer o cliente, para entregar suas campanhas. Então, acredite em mim, eu sou Jorge Maciel, sou da Impacto, mas eu estou nessa parceria com todos eles. Muito obrigado pela sua atenção e estou à disposição. É isso aí. O que ele fala tem o nosso total apoio. O empresariado precisa ficar atento ao seu produto não ser esquecido. Precisa anunciar, precisa retomar
a divulgação do seu produto, da sua marca, a sua loja, a sua empresa. Não pode deixar cair no esquecimento, não. Não é esse momento que vai fazer com que as coisas parem de vez. Não, você precisa ficar atento, uma hora tudo vai ser retomado e você precisa desde já ficar atento ao nome da sua marca. Procure anunciar para não ser esquecido pelo público. Hoje, 5 de maio, é o dia do uso racional de medicamentos. A data precisa ser lembrada porque, com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas têm corrido para as farmácias atrás de medicamentos e outros itens que ajudem na prevenção. É importante sempre lembrar que a automedicação é uma opção de risco para quem tentar resolver os problemas de saúde por conta própria. Sobre isso, a repórter Bel Soares conversou com a Gisele Lourenço, presidente do Conselho Regional de Farmácia no Maranhão. Qualquer medicamento ele pode ser um veneno dependendo da dose. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com isso. Procure sempre um farmacêutico para orientar você, uma orientação do médico, para que você sempre use esse medicamento de uma forma segura. Desde problemas mais simples, como provocar uma dor de cabeça, provocar alguma outra patologia que você não esteja sentindo, até mesmo algo mais grave. Como, por exemplo, de repente pode provocar para você alguma doença que vai te dar uma comorbidade ou algum problema mais sério, ou até levar você a ter, por exemplo, alguma internação desnecessária. A automedicação pode te dar também alergias, que nós chamamos de hipersensibilidades. Então, cuidado, a gente precisa ter muito cuidado com medicamentos. Fico alerta, hein? Inclusive, muitas doenças renais surgem a partir da automedicação. Nós vamos ao intervalo, não sai de casa. Voltamos já com o Boletim Guará. Hora do esporte no Boletim Guará. Laércio Júnior já está aqui para conversar com a gente. Laércio, novidade desta terça-feira. Novidade que nós iríamos até trazer ontem, o MMA. Já estuda o retorno, já acontece no final de semana, inclusive com disputa de título mundial. Todo mundo falou que o Dana White não estava se preocupando com a vida e tudo. Ele já havia avisado que tinha uma ilha que podia montar toda a estrutura para a volta do MMA. Tem bala, né? Tem muito dinheiro, é um esporte que gira muita grana em torno, e as disputas não podem parar. Quanto mais parar, para ele é prejuízo e prejuízo também para os lutadores. Sim. Em contrapartida, nós temos o anúncio da NBB. A NBB não vai continuar. A temporada 2019-2020 está cancelada. A NBB, que é o nosso Basquete Brasil, que é o novo, melhor dizendo, novo Basquete Brasil, que é a Liga Masculina, que é o que equivale à LBF, que o Sampaio Corrêa disputa. A LBF, a princípio, vai continuar, vai aguardar passar por toda... Teve uma rodada, né? Só uma rodada. Então, a LBF está até mais tranquila, porque a competição acabou de começar. Ela pode aguardar terminar tudo isso. A princípio, a suspensão vai até o mês de junho. Vamos aguardar novidades em relação a isso. No futebol, o Sampaio anunciou que volta aos treinamentos no dia 11. Inicialmente, esse treinamento tricolor seria no dia 1º, quando acabaram as férias. Sim. Passou para o dia 11. Só que provavelmente a diretoria deve se manifestar oficialmente, depois do decreto do lockdown, para que o Sampaio volte a treinar a partir do dia 15 e posterior a um próximo pronunciamento do governador Flávio Dino. Sim. E acredito que esse lockdown, o JF, vai ser importante para o futebol. A federação, há 2 semanas, ela divulgou uma carta já planejando o retorno do futebol após a redução dessas sanções. Acredito que, caso o lockdown surta o efeito necessário e o Estado, a saúde, consiga se preparar melhor para atender os infectados pelo novo coronavírus, já dá para pensar na reabertura do comércio, claro, com restrições, e já dá para pensar também na continuidade dos campeonatos, na volta do nosso estadual para terminar, claro que também com algumas restrições. Inclusive aqui no Brasil, o primeiro clube que já retomou as atividades foi o Internacional, Eles já retomaram as atividades, lógico, tomando todo, muitas críticas, está tendo inclusive um fogo cruzado nas redes sociais, mas o Internacional retomou. Esse é o caminho natural. O Grêmio também deve fazer a mesma coisa. O Grêmio deve fazer a mesma coisa, as equipes do Rio de Janeiro, por exemplo, agora o Vasco, que já vinha num prejuízo enorme. O Vasco demitiu 250, aliás, suspendeu contratos de 250 funcionários.
é uma tendência. Os clubes, se não buscarem uma alternativa igual a todas as outras empresas, eles vão quebrar. E é bom lembrar que grande parte das equipes grandes do Brasil já estavam na pindaíba. Imagina só a situação dos times da Série B, da Série C e da Série D, como é o caso aqui do próprio Motoclube, né? As equipes precisam se reinventar e precisam encontrar uma alternativa para superar esse caminho que ainda falta, que acredito que é curto, para acabar tudo isso, para que a gente possa pensar na retomada do futebol e do esporte. Certo. Inclusive, na semana passada, a gente viu os noticiários muito tratando dos clubes, refazendo as contas, alguns já demitindo, como foi o caso do Flamengo, do Botafogo, o Vasco fazendo essa revisão de contratos. Ou seja, o mundo do futebol parece que se voltou para o setor financeiro, justamente pensando nas consequências daqui em diante. A gente volta a falar sobre isso amanhã, porque nós vamos falar também sobre um pouco sobre o futebol internacional, já que teve campeonato que já terminou, alguns devem ser retomados, mas isso tudo a gente trata amanhã, porque por hoje o Boletim Guará fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e logo mais à noite no Jornal da Guará. Vem aí Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde a todos. Já sabem, fique em casa. Paz e bem. Boa tarde.